Alô, Rasmaninho! Alô, Rasmaninha! Senhoras e senhores, está começando mais um Lezeira Podcast. Comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria. E como sempre, aqui no nosso podcast, a gente bate papo com pessoas interessantíssimas e com assuntos que eu gostaria de me aprofundar, diríamos assim. Quero agradecer sempre aos nossos patrocinadores, ao Nova Era Super Atacado, agradecer também a Romanel, do Grupo G, que nos patrocina. Muito obrigado, porque vocês nos ajudam. E você, do outro lado, que fica esperando novos episódios para compartilhar, para comentar. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? O nosso convidado de hoje, eu agora há pouco perguntei, porque eu não sei a diferença, mas vamos chamá-lo pelo nome e depois ele me explica. Com vocês, na nossa merenda, com uma boa conversa, Arão, que está aqui com a gente. Tudo beleza, Arão? Tudo beleza. Que prazer, que prazer. Arão Amazonas, é um prazer estar aqui com você. Arão Amazonas, faltou esse detalhe. Esse detalhe. É porque dizem que é nome de político, né? É verdade, eu mesmo já nasci com esse nome. Olha, tu sabia que no início da minha carreira, quase eu coloco Márcio Tefé. Márcio Tefé. É porque não tinha a Barão de Tefé antigamente. Exatamente. Aí eu disse, será que eu coloco com muito orgulho o Márcio de Tefé? Porque ficaria até interessante, né? Ficaria. Você sabe que tem pessoas que perguntam se meu nome é artístico? Não, é o nome da família, né? Amazonas. E o meu nome quase era o nome do meu avô. Qual era? Era Marciano. Eu fico imaginando. Olha o livramento Eu abrindo que Deus um te deu. show. Senhoras e senhores, com vocês, Marciano. Eu ia descer igual a Xuxa dentro de uma nave. Tan, 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 tan. Olha, Arão, olha só. me Então. explica. Tem uma diferença, pastor, apóstolo, irmão? Me explica isso. Há sim uma diferença, né? Eu fiquei em dúvida mesmo. Isso, o pastor todo mundo conhece, todo mundo chama, né? O pastor, ele é aquela pessoa que exerce a função de cuidar de uma igreja local. Ele tem aqueles membros ali que ele pastoreia, que ele cuida, que ele visita, que ele pega na igreja, ali que ele vai à casa das pessoas, toma um cafezinho, ora, ministra, vai nos hospitais. O pequeno grupo, uma igreja local, como nós dizemos. Então, faz parte daquilo que a gente também chama, biblicamente, de ministério quíntuplo. Mas tem uma outra função também ministerial chamada apóstolo. E o que um apóstolo faz? A palavra apóstolo significa enviado. O apóstolo, ele é uma pessoa que ele tem uma função de supervisor. Ele não cuida só de uma igreja local. Normalmente, ele tem um grupo de igrejas, um grupo de pastores que ele pastoreia, que ele cuida, ou na cidade, no estado, ou fora até do país. No meu caso, nós temos vários pastores que nós supervisionamos aqui em Manaus, debaixo da nossa igreja local, mas também eu e minha esposa somos apóstolos em São Paulo e cuidamos também de igrejas nos Estados Unidos, onde nós sentamos com pastores, nós orientamos questões ministeriais, crescimento de igreja. Nós trabalhamos com crescimento de igreja, M12. A parte administrativa. Parte administrativa de crescimento de igrejas. Então, esses pastores, eles vêm em congressos, eles vêm em reuniões fechadas, em reuniões grandes, pequenas. Então, o serviço apostólico, ele sempre envolve a pessoa, o apóstolo, ele está sempre ligado a outras igrejas e ministério em que ele dá cobertura ou orientações. Olha que legal. Exatamente. Então, quando eu chamo alguém de apóstolo, é porque ela tem mais responsabilidade. Ela tem mais... Não tirando a do pastor, né? Não, tem do mais? pastor, coitado. Então, a gente faz um serviço pastoral, um trabalho pastoral e apostólico também, com muito carinho, muita dedicação. Olha só, eu comecei já pelo começo, lógico, mas só que eu queria agradecer ao Ministério Internacional da Restauração, no qual o Arão é apóstolo. E eu quero dizer que eu estou muito curioso com a estrutura, a história da igreja, como surgiu, porque nosso papel aqui no Lezeira é descobrir mais sobre o próximo e, de alguma forma, extrair daqui, e eu tenho certeza que boa toda essa conversa para ajudar você do outro lado, tanto em dúvidas, como eu tenho, e também como neste momento que nós vivemos desse mundo que deixou aí, no pós-pandemia, um monte de gente ansiosa e depressiva.
quero aproveitar que o Arão é psicólogo, psicoterapeuta. Acertei? Psicanalista. Psicanalista. Psicanalista, É exatamente. aquele cara que todo mundo tem medo quando ele te olha, porque já acha que tá avaliando. Não tem uma lenda dessa aí? Tem Não tem lenda, mito? Muito mito, muito... Não é bem assim, mas é interessante. Você falou aqui sobre a questão Sim. da igreja, até para as pessoas nos Me localizarem, explica né? primeiro como é a igreja. Isso. Fala Então, dela pra vamos- gente. Aqui, na realidade de Manaus, muitas pessoas de Manaus conhecem da onde a gente veio. Aquela igreja ali na Ponta Negra, enorme, assim, que é igual um leque, que é o Ministério Internacional da Restauração, do apóstolo René Terra Nova, muito conhecido na cidade do Brasil. Muito. Então, nós somos parte dessa igreja, que hoje nós cuidamos de uma igreja aqui que é MI, que é o Ministério Internacional da Restauração Centro-Sul, que fica aqui na Praça 14. Então agora eu entendi. Não entendeu? Agora eu entendi. Entendeu? Isso. é. Então, nós fazemos parte. Nós temos o Mi Centro-Sul, nós temos o Mi Zona Norte, o Mi Zona Sul, e nós estamos cuidando aqui dessa área do Centro-Sul. Então como é... apóstolos. eu Entendeu? sempre- Porque a igreja ali, você vê que o trânsito é horrível nos domingos, no final de semana, as pessoas reclamam demais ali. Muito, eu já E reclamei. a igreja ali, Márcio, é gigante. Quando nós queremos reunir toda ela, nós precisamos fazer em 4 ou 5 dias diferentes para que todas as pessoas Quantas possam pessoas vir. pegam lá dentro? Lá dentro, aquele prédio foi feito para 7.500 pessoas. Hoje ele foi reorganizado, até 5.500 pessoas nós conseguimos lá, porque nós precisávamos de salas. É muito grande, é muita coisa. É muita gente. É muita gente. Por isso que quando Eu moro passando para você, lá. Então, de você vê domingo- os movimentos ali que não é fácil, né? Mas, então, nós somos oriundos dali e nós fazemos esse trabalho aqui na área da Zona Centro-Sul, abraçando as pessoas que moram no entorno dessa zona. Uma coisa me chamou a atenção, e desculpa sempre, mas as minhas curiosidades aqui são enormes. Pode mandar bala. Por que chama Shalom, que me remete ao judeu? Não é o judeu que sempre fala isso? Shalom é uma saudação judaica, né? E por que a igreja, Ministério Internacional da Restauração, tem esse fundamento? Explica para mim. Essa saudação, né? Por que nós usamos? Uma que nós somos cristãos e não existe cristianismo sem judaísmo. O judaísmo sobrevive perfeitamente sem cristão. O judaísmo, as origens, tudo que o cristianismo usa hoje, a nossa fonte de inspiração é o judaísmo. E Shalom era uma saudação, é uma saudação que os judeus usam até hoje. Jesus, quando ressuscitou e ele veio se encontrar com os discípulos, ele entrou, né, transpassou as paredes, ele disse Shalom. A palavra Shalom, ela é uma palavra muito completa, ela significa saúde, ela significa paz, ela significa êxito, ela abarca tudo isso. É uma palavra tão pequena, mas que ela quer transmitir para você algo que faça bem a você. Por isso que tudo que se faz, oi, shalom, obrigado, de nada, tchau, shalom, bom dia, shalom. Olha que legal. Os judeus atendem telefone, shalom. Então, a gente adotou não por doutrina, mas porque é algo que, quando você conhece o significado, faz muito sentido para você. Nossa, aprendi mais uma. É bem interessante. É. Shalom para você, shalom aqui para esse estúdio maravilhoso, e shalom para você que está na sua casa nos acompanhando. Shalom, para quem está Shalom. ouvindo a gente, acompanhando a gente Shalom, shalom, shalom. nas plataformas de áudio digitais. Paz e prosperidade para todos. Amém. É isso aí. Que legal. Quando você chegou aqui, eu sou muito sensitivo. Eu percebo e eu sinto em você um cara cheio de energia, um cara com uma alegria muito bacana. Ao mesmo tempo que a gente percebe um cara muito bem realizado, seguro. Você chegou aqui, a gente nunca se encontrou, Sim. mas ao mesmo tempo parece que a gente já era amigo há muito tempo. Isso faz parte, é resultado de quem tem um coração cheio de coisas boas. Você acredita que quem pratica realmente isso, ele exala o bem? Márcio, eu acredito sim. Porque eu não sei se você teve essa realidade de ter enfrentado ou encontrado pessoas aqui que vieram ao seu estúdio, pessoas tóxicas. Graças a Deus, até agora não. Que eles nem Richard? Pega até do Richard também. E as pessoas chegam aqui, elas falam, nossa, que ambiente legal aqui. Então, você proporciona que Mas essa, eu que essa já encontrei gente ambiência- que... Pois não você proporciona, você carrega essa energia aí com você também, dessa alegria que ela é marcante em você, né? Mas você vai encontrar as pessoas que são tóxicas. Então, a pessoa tóxica, se você tivesse... Vamos só para as pessoas entenderem um pouco isso aqui.
Se a gente pintasse essa sala aqui hoje, eu chegasse, você pintou hoje de manhã, a química da tinta estaria aqui e eu poderia ter náuseas, vomitar, você mesmo dizer, meu Deus, vou ter que fechar tudo porque eu não aguento ficar. A toxicidade é assim, há pessoas que às vezes elas chegam no nosso ambiente e elas são mal-humoradas, elas são carregadas de energia negativa mesmo, elas reclamam de tudo, elas murmuram de tudo. Uma pessoa tóxica é muito difícil de se conviver, porque ela está sempre apontando teu erro, ela nunca te elogia, ela sempre vê uma falha em você. São aquelas pessoas urubus, né? Elas só acham a carniça na gente. Enquanto o colibri, não. O colibri ele vai ver sempre alguma coisa boa que ele possa valorizar, extrair, até valorizar em você. Então, a gente se trabalha e o amor de Deus na nossa vida, o amor pelo ser humano é isso. Jesus, ele era uma pessoa que tinha um magnetismo humano fantástico. Você tem um magnetismo humano. Eu falei aqui com você agora há pouco que a gente... você deve ser maravilhoso para viajar, porque a gente ri o tempo inteiro. Você consegue extrair alegria. Se o senhor gostar de comer muito, eu me amarro em viajar. E quem gosta de comer muito, a gente chegar come. no canto, bora lanchar, bora jantar, bora almoçar. Olha, comer é uma das melhores coisas da vida, né? É. Mas é verdade, o que eu estou te falando aqui é uma coisa que, eu não sei, não é de hoje isso, mas a vida inteira eu sempre falava isso para minha mãe e ela falava, o Márcio tem essas coisas de ficar... por exemplo, eu não consigo ficar muito tempo com pessoas mal-humoradas. Pessoas que reclamam de tudo, porque eu tenho medo daquilo passar para mim, sabe? Certo. Mas contagia. Contagia? Contagia, porque aquele ditado que as nossas mães falavam, né? Dize-me com quem andas que eu te direi quem tu és. O mau humor contagia, a brutalidade contagia, a tolice contagia. Então, quando você se agrega a essas pessoas, de um jeito ou outro, elas vão te afetar. É como você, as pessoas que estão contigo, a sua alegria ela vai contagiar. Ela vai nos envolver, ela vai nos levar a sorrir, né? Então, tanto o bem como o mal, ele tem o poder de influenciar onde você se posiciona. É muito importante os lugares que a gente se põe e as influências das ambiências locais. Isso é muito interessante. O que está acontecendo também, que eu venho percebendo, Arão, é que as pessoas, depois que existia um botão chamado like, esse botão ele virou um problema, inclusive para quem criou. Porque tem um documentário no Netflix, alguma coisa das redes, entra lá, que é o depoimento dos caras que criaram o Facebook, criaram o like, criaram o Instagram. Tu vê o depoimento dessa galera, o cara que criou o like, ele ficou num processo que ele se demitiu, porque ele não criou o like com essa finalidade. Talvez o mesmo sentimento do cara quando criou a bomba atômica, foi usada, né, daquela forma. E hoje as pessoas, ou virar uma obrigação ter um like, a ponto de que, se tu não me segue, tu é meu amigo, eu não gosto mais de ti. É por aí. E eu queria que tu falasse pra gente sobre esse sentimento. Será que vem de antes isso? Olha só, o nível de adoecimento que hoje a nossa geração vive, né? Nós vivemos no século XXI, uma geração extremamente estressada. Isso aqui, né, esses aparelhos, a mídia, a modernidade, tem todo o lado positivo, mas também o lado negativo surgiu e as pessoas postam isso. Hoje, nós vivemos a ditadura da beleza, essa coisa do like, do dislike. Eu não sei se você lembra de uma época, o Instagram removeu o número de curtidas que as pessoas tinham. E foi tão bom aquilo. E aquilo estava associado a quê? Ao alto nível de depressão que as pessoas estavam tendo quando fulano, cicrano não tinha curtido ou não tinha acessado. E isso estava contribuindo também para o número de suicídios no Brasil. Você sabe que no Brasil, a cada 40... Olha só, gente, que dado importante. A cada 40 minutos, uma pessoa no Brasil se suicida. No mundo, a cada 4 segundos. Uma média de 800 a 900 mil pessoas por ano se suicidam no mundo. E o Brasil é o país mais depressivo de toda a América Latina, né? Ligado a uma série de coisas, mas as redes sociais, elas têm contribuído muito, Márcio, porque eu vejo você fazer uma postagem lá em Nova York, digamos, lá em Tefé, e tu tá na beira do rio, sorrindo com todo mundo, e às vezes eu tô aqui do outro lado, dentro da minha casa, frustrado, com um salário pequeno, ou, poxa, eu vou achar que a tua vida é maravilhosa, eu vou achar que a tua família é linda, tua mulher é linda, teus filhos são perfeitos. E as pessoas, elas copiam e elas geram uma frustração muito grande. E, às vezes, não é nem isso.
mais de 70% das postagens, elas são fake. Elas são criadas naquele momento. Às vezes as famílias estão até brigando na mesa, faz uma postagem e você olha, ai, que família linda. Terminou de postar, todo mundo come, todo mundo está na sua coisa e acabou. Né? Então, hoje, as mídias sociais elas têm tido um efeito muito negativo na vida de muitas pessoas e isso tem colaborado para o alto nível de depressão, de estresse, de ansiedade que as pessoas têm vivido, especialmente os jovens. Meu Deus do céu, e é impressionante como as famílias estão, assim, amigos terminando a amizade. Famílias, primo não fala com primo. Porque tu não me segue, ou porque... tem uma que eu acho engraçada. Por exemplo, um final de semana você posta, ou tomando um banho no rio, ou almoçando em algum canto, a pessoa tá bem, né? Não me convidou. Olha aí, isso. Lindo. E às vezes a pessoa nem tá lá. Não está lá. Eu conheço uma criatura, que eu não vou falar o nome, Que não está lá. que ele nunca tá lá, ele vive postando uns TBTs direto aí. E eu pergunto dele, ele, não, o povo é loucura comigo, achando que eu estou viajando. Olha, você vê se não está lá, essa pandemia agora, o índice de pessoas com depressão aumentou mais, ligado a várias questões do desemprego, as pessoas estarem isoladas, o isolamento social fez muito mal para muitos jovens e muitos idosos, né? Mas essa demanda de postar, de gostar, de estar ali, ela cria nas pessoas, quem está de fora, uma sensação de que eu tô frustrado, eu não me dei bem na vida, o cara casou com uma mulher mais bonita que a minha, o cara deixou a mulher dele lá. Por exemplo, uma coisa que aconteceu muito nessa pandemia, o número de microtraições, de traições nos casamentos, ele triplicou. E o Brasil no mundo, foi o local onde mais as traições na conjugalidade aconteceram a nível de mundo. Então, uma coisa destruidora mesmo, com base nas plataformas sociais. Engraçado que essas pessoas estão assim, tristes, vivendo uma forma que, de repente, não existe. Como você mesmo falou, 70% ali são imagens produzidas. São fakes, E né? os filtros agora? Você olha para a pessoa... Dos filtros. E o filtro tem nome, né? Às vezes é daquela blogueira que a pessoa segue, aí ela, agora eu entendi por que ela tá linda. É verdade. Eu uso esse filtro. Só que o filtro, mano, às vezes nem cola em ti, não cola. Vamos falar real. Não cola. Alguém uma vez falou para mim, disse assim, Márcio, tu é um cara que tu vai do mundo real para o digital. Tu não nasceu no digital, até porque eu venho das mídias tradicionais, de televisão, de rádio. E essa galera é um cara que é publicitário, tem uma empresa, uma agência de publicidade, e ele observa esses comportamentos. E ele me contou um negócio que eu fiquei impressionado. Quem sai do real para o digital vive mais com um pé no chão do que quem foi criado no digital, estou falando como produto, como pessoa ali, como, né, profissional ali crescendo. Essa pessoa, ela vive mais um mundo surreal do que quem veio do real como eu aqui no digital. Isso fala isso dá um meio que... Mas é muito interessante, porque isso vai apontar, Márcio, para o seu nível de inteligência, de capacidade e de resiliência. Né? Você tem o background do que foi ali o mundo real. Raiz, que agora falam raiz o nome. Tu és um locutor raiz, um radialista raiz, um cara da mídia raiz. E aí os Nutellas, hoje só digitais, eles não sabem, eles não têm o seu background. Então, é óbvio que você também... Vou te falar uma outra coisa que a gente estava comentando ainda agora. Você teve a resiliência e a capacidade intelectiva de fazer a transição. Né? Porque hoje as TVs sabem que elas têm que transicionar. Porque elas já estão perdendo o grande público que é a nova geração que existe hoje. É muito fácil, muito interessante também, em todo o universo nosso, de qualquer setor que vivemos hoje, nessa modernização que o mundo inteiro vive. Quem são as pessoas que mais vão ter êxito em tudo isso? São as pessoas resilientes. Por exemplo, é comprovado que na evolução do mundo, das espécies e todas as coisas, eu não sou evolucionista não, tá? Eu sou criacionista, mas eu creio em partes que evoluíram nos processos. Então, na evolução, os animais... Quem foi que resistiu à evolução no planeta Terra? Não foram os maiores animais, os mais gigantes, por exemplo, os dinossauros não existem mais hoje na Terra. Não foram as amebas,
as que estão até no fundo do rio, do mar, não foram esses. Quem foram os animais que mais resistiram aos processos? Foram os animais que tiveram mais capacidade de se adaptar às mudanças. Então, essa capacitação, essa capacidade de se auto-adaptar-se às mudanças que se nos ocorrem todos os dias, fazem toda a diferença. Mudou, eu tenho que mudar. Todo mundo tem resistência à mudança. Então, se eu não faço um processo mental de reestruturar, de ressignificar, você se ressignificou, Márcio. Mas, por outro lado, Arão, eu sofro muito, porque eu consigo visualizar a velocidade que eu mudei e, ao mesmo tempo, acabo que eu me cobro por isso, sabe? Por mais que eu esteja acompanhando, eu gosto de ler, eu chego a ler 3 livros juntos. Olha só. Eu me amarro nisso. Quanto mais parece que eu vejo, mais eu me sinto um pouco preocupado por eu não estar acompanhando. A ponto de que antes da pandemia, dessa loucura toda, e antes de eu pegar a coisa 19, eu chegava a dormir 4, 5 horas, era normal por noite. Porque eu tinha uma sensação de estar perdendo tempo. Só que isso era uma ansiedade. Exatamente. Que estava por trás Estava disso. te levando a um adoecimento, porque é isso que tem feito muitas pessoas adoecerem. O excesso de informação que nós temos hoje. É isso aí. Por exemplo, essa geração Nutella hoje, eles têm 10 milhões de informações. Você pode chegar com seus filhos, até pessoas, netos chegam, as crianças têm mais informações intelectivas. Coisas que dizem, não, pai, isso é dessa forma. Mãe, isso é assim. Tio, é assim que você fica olhando, meu Deus, eu fui aprender isso lá no... Com 15 anos. Meu Deus, esse menino de 8 anos está me ensinando isso. Né? Nós vemos hoje crianças com 5, 6 anos falando sobre dinossauros, recitando coisas, eu acho muito impressionante. Mas o que é isso? É uma geração com alto nível de informação intelectual, mas estupidamente frágeis emocionalmente. Não é à toa que o número de adolescentes hoje que se suicidam, que fazem tantas doideiras, está ligado a isso. Gente com muita capacidade intelectiva, o excesso de informação, aquilo tudo, cada hora, outra coisa, cada hora que eu checo, teu cérebro está liberando dopamina. Né? Então, cada checada que eu vejo no meu Zap, quem escreveu, quem curtiu, um olhar desse, gente, um olhar desse aqui, o cérebro libera, né, essa dopamina. E a dopamina, ele é um hormônio que te dá sensação de prazer. É a mesma de endorfina ali. Dopamina, endorfina. Outra, eu quero lembrar o nome que ela associa a uma outra coisa bem engraçada. Ela te dá essa sensação. Por isso que quando o fulano não curtiu, poxa, o meu primo não curtiu, amor, tu não falaste. Então, dá uma frustração, mas também a dopamina que eu ingeri ali, ela vai me fazer mal porque o cérebro quer o tempo inteiro. O corpo quer. E vai chegar uma hora que o poder que o cérebro tem de produzir essa endorfina, ele vai estancar porque você vai fazer... Ela se torna uma droga que a gente chama exógena, né? É de fora para dentro. Não, você não permite que o teu cérebro produza mais. Então, cada hora que você fica, acorda, levanta de madrugada, é o seu cérebro que está pedindo. Eu acho que eu não lembro onde eu li que esse sentimento desse vício com o telefone é comparado ao da cocaína. Exatamente. E por exemplo, a pornografia. Vamos até mais profundo. Bora. A pornografia. O cara que é viciado em pornografia, ele não é melhor do que o cara que cheira coca. Por quê? O cérebro não faz... Márcio, é muito interessante isso, tá? O cérebro, eu estou falando aqui de coisas científicas. Tá? O cérebro, ele não faz diferença, Márcio. Quando você está vendo aqui uma mulher pelada, um homem pelado, curtindo uma relação sexual ali, curtindo num filme, não faz diferença do cara que está passando o nariz ali cheirando a cocaína. Os sistemas neurológicos que são acionados são exatamente o mesmo e o cérebro não diferencia. Então, você que está com problema com pornografia, você não se sinta melhor do que o cocaineiro, o teu vizinho, o teu não sei quem lá, que você acha que você é melhor que ele. Você está tão doente quanto.
É impressionante isso. Meu Deus do céu, Arão, eu não sabia disso. Muita gente não sabe. E Também um cara que é viciado em jogo tem esse mesmo efeito? ele tem, porque ele o vende cérebro... tudo, vende carro. Tô falando do cara ali que é muito viciado. Você sabe que, como psicanalista, eu posso te falar isso, uma das técnicas que se utiliza em clínicas de reabilitação até agora para pessoas viciadas em pornografia são os 12 passos que os alcoólatras anônimos usam. Os narcóticos anônimos usam. 12 passos, por quê? É o mesmo processo. O cara perde casa, o cara perde casamento. Na jogatina é a mesma coisa. Ele vai perdendo, ele vai se alienando, ele vai saindo da sociedade, ele vai perdendo as coisas que ele ama. Quando ele viu, ele não tem mais nada, ele não tem mais dinheiro, nem a família dele vai estar mais com ele. Bora aproveitar e ir mais a fundo. Eu tô adorando esse papo, porque, assim, são perguntas que eu sempre quis perguntar. E quando eu morei num colégio interno adventista, eu perguntava para os pastores em 1993 e eles corriam de mim. Ai. Vamos lá! Aproveitando esse ensejo, a pessoa usa, muitas das vezes, essa desculpa ao trair a sua esposa. Não, eu tenho um vício por sexo. Eu tenho um vício por jogo. Porque também, creio eu, quando o cara vende o carro, ele está traindo a família dele também. Quando ele está tirando da casa dele para vender, para usar droga, ele também está traindo. Isso é meio que desculpa ou ele é vítima disso, Arão? Olha, eu te traí, amor, porque eu sou viciado em sexo. Olha só, vamos falar sobre o vício em sexo, né? Ele existe, existe. A pulsão sexual, cada pessoa tem uma pulsão sexual. E conforme você alimenta aquela pulsão, ela vai crescer dentro de você. Então, você sabe que a traição também, mais que uma questão sexual, ela está ligada ao caráter. Porque a pessoa que trai sexualmente o parceiro, mais do que, quando eu vi já estava... É o valor, é o respeito ao outro, é a honestidade, a integridade. Eu estou com você, você é íntegro com você. Eu fiz uma aliança que é só eu e você. Quando eu quebro isso, esse sistema de valores está ligado à minha pessoa, ao meu caráter, à minha honestidade, ao que eu prometi a você, ao que eu estou e vou cumprir com você. Então, eu posso ter até uma pulsão sexual... O cara até diz assim, meu Deus, eu sou tarado. Não, você pode ter sua pulsão sexual até achar que você é tarado. Mas da feita que você tem um compromisso com uma pessoa, você vai trabalhar-se com aquilo ali, você vai evitar coisas. Por exemplo, eu falei agora há pouco que a microtraição, o que é a microtraição? Que foi uma das que mais cresceu no mundo inteiro durante a pandemia, se deu através das plataformas sociais. Por quê? Tipo assim, um cara não podia sair, não estava mais no emprego, não estava não sei o que lá. Então, ele ia lá e via foto lá da amiga da mulher, estava linda, estava isso, aquilo, outro, ele dava um like. Puxa, você está linda. Isso é microtraição. Porque ela não está só linda. Às vezes... É o chaveco, né? Dá uma chavecada na escola. É a cantada. Isso cresceu muito. Você sabe que cresceu um outro site no mundo, que o Brasil é o segundo. OnlyFans. Não é esse, não. Tinder. Não. Eu não vou nem falar aqui. Sexy Hot. Eu não vou nem falar aqui. Para não crescer de novo. Para não crescer. E o Brasil está na lista dos maiores. É um site que é só para quem é casado e quer trair. Rapaz. Aí, o que eles fazem? A pessoa entra lá, todo mundo só entra se garantir que é casado, compromete-se que é casado. E aí a tara é por quem é casado, para eu trair a esposa, para eu trair o marido, trair o parceiro. E o Brasil, na pesquisa... É melhor não falar mesmo. Não vou falar, não. O Richard já quer saber ali. Eu não vou fazer essa leseira. Eu não vou. Eu sou um pastor que zela por famílias. Eu sou terapeuta familiar. É por isso que eu sei disso. Olha que legal esse assunto, essa forma como está sendo abordada. Eu queria aproveitar, porque a minha cabeça aqui está cheia de coisas legais, de dúvidas também. Bora voltar um pouquinho ali para a igreja. Vamos convidar Jesus para viver no dia de hoje.
Ele aguentaria, pastor? Ah, com Apóstolo, certeza ele Arão. aguentaria. Ele nos daria muitas lições, né? Jesus era um ser fantástico. Aliás, Jesus está vivo e ativo no planeta Terra. Mas se fosse viver hoje nessa nossa sociedade tão dividida, né? Tão Polarizada. tão com polarizada, exagero. exatamente. Mas naquela época não era tão diferente. É certo que a gente teve tantos avanços, mas Jesus vivia nessa sociedade com tantos polos mesmo, né? Os judeus ali entre os romanos e tantas outras culturas, a gente vê isso envolvido e cada um com sua ideia, com a ideia do certo. Nós vivermos hoje na nossa sociedade pós-moderna é um grande desafio para qualquer pessoa. Jesus levaria isso, sim, da maneira correta, da maneira certa, nos daria muitas lições de como agir no meio de tanta polaridade. Agora, Jesus teria tantos seguidores e tantos likes? O que o senhor acha? Com certeza Jesus teria. Com certeza Jesus teria. Olha só, hoje o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. Por aí você já pode tirar. Mas eu lhe pergunto isso, Arão, porque hoje dá mais like ver um vídeo de violência ou de um seguidor que é extremamente radical na sua maneira de pensar, não vou nem entrar em detalhes se é político ou não, dá mais like, mais seguidores do que um cara que, por exemplo, pratica um bem. Vou até mais além. Uma ONG ou um instituto de crianças que precisam de apoio tem menos seguidores e menos views do que alguém que só pratica ali. Vou te dar outro exemplo. A maior prova disso são os programas de televisão que abordam muito a violência, tem mais audiência do que um programa que aborda entretenimento voltado para a família. O que está acontecendo com o mundo? O mundo enlouqueceu, foi, Arão? Eu vou te dizer, sabe, essa tua pergunta é fantástica, eu vou te esclarecer não só para você, mas para muita gente que está nos ouvindo aqui. Márcio, o apóstolo Paulo, todo mundo, o apóstolo São Paulo, ele falou o seguinte, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, beberrões, estúpidos, inimigos de Deus, né? Seguiriam doutrinas de demônios, eles seriam seus próprios deuses. E nós estamos vendo isso, as aberrações que a nossa sociedade está vivendo isso, é uma palavra profética. Ninguém hoje nesse planeta Terra, diante de tantas atrocidades que a gente está vendo, ninguém hoje capaz de dizer assim, não, rapaz, esse mundo vai se acabar. Do jeito que está, esse negócio vai estourar. Olha, quando começou essa guerra ali na Ucrânia, todo mundo com o pé atrás, né? Se a Europa metesse a cara ali, a gente podia ter um negócio indo para uma terceira guerra mundial. Agora, pouco se fala na mídia sobre isso, mas a guerra continua, as pessoas continuam morrendo. Está se dando pouca importância, mas continua. Só que a Europa, Estados Unidos, não entraram numa guerra daquilo ali, não quiseram. E o mundo continua com as atrocidades? Continua. Então, faz parte de uma palavra do que se diz assim, nos últimos dias. Márcio, nós estamos vivendo os últimos dias. As aberrações que vemos aqui, que a gente vê não só na nossa cidade, a nível de mundos, cada vez é pior. Então, o que eu tenho que fazer? Jesus deu uma palavra muito interessante, é bem importante falar. Nesses dias que antecede a Páscoa, né? Nós estamos aqui e Jesus disse assim, quando vocês virem essas coisas acontecerem, ergam os olhos para os céus, olhem para os céus e saibam que a redenção de vocês está próxima. Então, nós temos uma esperança que esse momento está chegando e que tem uma hora que assim, a gente vai dizer, Jesus nos acuda, porque onde nós vamos parar? Eu já estou chamando Jesus faz tempo. Meu Deus do céu, Arão, é cada coisa que eu fico... quer ver uma que eu estou assim... Eu não consigo, eu fico conversando com a minha esposa, eu sempre troco ideia com elas a respeito dessa loucura que a gente está vivendo. Meu Deus, o mendigo famoso que está aí, está mais o assunto... Ele é top ali na top trend. Está no top trend. Passou da guerra da Ucrânia. Então, Meu Deus, a gente está sem rumo aí. Está sem rumo. Perdeu a quilha, o mundo. Perdeu o rumo. A capacidade intelectual das pessoas diminuiu. As pessoas estão emburrecidas. É verdade. Você sabe que isso aqui contribui com o emburrecimento? Como a pornografia. E aí eu volto ali.
o alto nível de acesso disso, aquilo, outro, faz com que o cérebro pare de pensar. Você não raciocina. Por exemplo, você não sabe mais o número de telefone da sua casa. Se verdade. tem número... Eu só sei o número da casa de um amigo muito próximo que eu tenho. Nem da minha esposa eu sei direito, porque eu estou com todos os aparatos. Aperta no nome e vai embora. Então, o cérebro está mais acomodado, as pessoas estão mais acomodadas. As pessoas não querem mais sofrer, as pessoas não querem mais pagar o trabalho de correr, de fazer, de conquistar a vida. A geração Nutella aqui hoje, a nossa geração, Márcio, a gente trabalhava, levantava CD para cima, para baixo, corria. A geração Nutella, não quero não. Isso me cansa. Deixa eu ver aqui. Eu vou ganhar dinheiro só por aqui. Então, só que para ele ganhar dinheiro aí, ele precisa ter toda uma história, uma base. Né? Mas, pai, o senhor pode me financiar nisso. E aí nós chegamos nessa geração, os caras com 45 anos, barbado, processando pai e mãe, como aconteceu nos Estados Unidos, essa notícia, não sei se você viu, o cara quis processar o pai e a mãe porque ele... queria sair da casa. Que ele saísse da casa, pedia que ele saísse da casa, né? Então, poxa, mas o mundo está muito doente, né? Está muito doente, muito adoecido, né? Aproveitando, quando eu quis que você viesse aqui, e eu até te falei que a curiosidade me move, eu não fico pesquisando a vida da pessoa, porque eu quero conhecer aqui. Certo. Eu acho que é a melhor forma de a gente ser mais orgânico, mais verdadeiro, mais curioso. Certo. Eu queria que tu passasse, para quem está acompanhando agora, como é a Páscoa no Ministério Internacional da Restauração. Como é que vocês veem a Páscoa, aproveitando que você falou agora há pouco? Porque eu estou num momento da minha vida que, desculpa a sinceridade, que o Natal, para mim, teve a minha família, minha esposa e meus 2 meninos, mas era tanta notícia ruim que parecia que não tinha mais o Natal. E a Páscoa, que é um momento de a gente se renovar, se reinventar, e a gente está perdendo isso, cara. Exatamente. Parece assim que, sabe, é só cumprir o calendário, cumprir tabela. Cumprir um calendário religioso, né? Então, me explica, me traz de volta para esse sentimento. Então, hoje, o mundo, como está posto, a ideia realmente é remover essa sensação que você está vivendo, Marcela, não só sua em Natal, muito menos em momentos espirituais, vamos dizer assim, como esse, que na realidade a Páscoa é uma festa bíblica, é uma festa de Deus. Deus disse, essas são as minhas festas. E por que é que Deus mandou celebrar a Páscoa? Primeiro, para a gente entender as coisas espirituais. Eu quero falar numa perspectiva espiritual. Quando a Páscoa chega, Márcio, vou falar uma coisa de nível espiritual, tá? Há um portal no mundo do espírito que se abre, que é o portal da Páscoa. E esse portal, ele fala sobre libertação, ele fala de cura, ele fala de quebra de cativeiros. Então, cada ano que passa, cada ano tem sua história, cada ano acontecem momentos novos na nossa vida, a gente é reinventado, a gente perde ou a gente ganha. E Deus providenciou que todos os anos, nessa mesma estação, de forma espiritual, esse portal se abrisse e os seus filhos recebessem esse renovo. Os filhos de Deus recebessem a graça, dizer, meu Deus, me ajuda, que é início de ano, eu preciso de força, porque mal começou o ano, é tanta notícia ruim, estourou guerra, está acontecendo isso, os desafios financeiros, criar filhos nessa geração, é tantos desafios. E nesse momento da Páscoa, Deus te chama, nos chama à reflexão e diz, ei, eu tirei vocês de um lugar de um império de escravidão, há esperança para vocês. Cristo morreu na cruz. Sabe que a Páscoa tem 7 bênçãos, que quase ninguém fala, quase nenhum teólogo fala. 7 bênçãos que Jesus providenciou para o seu povo, que no dia que Adão e Eva pecaram, eles trouxeram 7 maldições sobre o planeta Terra que as pessoas não entendem. E quando chega a Páscoa, o que Deus quer que você faça, nós façamos, é que nós relembremos disso, porque senão você vai ficar depressivo dentro de casa, olhando para tudo que está aí no mundo, e você diz, meu Deus, não tem nem força para isso mais. São 7 lugares em que Cristo derramou o sangue dele, naquela cruz, e a Páscoa fala sobre isso, ali depois da ceia de Jesus com seus discípulos. Por exemplo, domingo agora, o mundo cristão celebrou domingo de Ramos.
o que antecedia a Páscoa, Jesus vai entrando em Jerusalém, aquelas pessoas recebem ele com aqueles ramos, aquela coisa toda, mas ele vai para um jantar ali, ele sabe que ele vai ser morto, ele sabe que ele tem que cumprir o propósito dele de derramar sangue. Márcio, sangue fala no mundo espiritual. Como as pessoas hoje estão pouco ligadas, as pessoas hoje elas são mais humanistas, elas estão mais envolvidas com tantas outras filosofias e elas esqueceram dos valores de Deus. Você sabe que na Paixão de Cristo a gente vê muito aqueles filmes, né, de Jesus morrendo na cruz ali, sangue. As pessoas só veem sangue, mas Márcio, tem um negócio ali que as pessoas não são ensinadas. O cara que está só na TV, que está só no vídeo, ele não sabe. Por que é que foi aquela derramadeira toda de sangue? Porque sangue, no mundo espiritual, ele tem força. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Só para você entender, por exemplo, a gente é um povo muito misturado, né? O brasileiro, quando a gente fala das religiões de matriz africana, e eles vão fazer seus rituais, muitos dos rituais deles exigem animais, mas é vivo esse animal? Não. O que eles fazem com o animal? Eles sacrificam e tiram o quê? Sangue. Por que sangue? Você parou para já perguntar? Por que eles pedem sangue nos rituais das religiões afrodescendentes? Porque sangue tem vida. Aquele espírito que pediu sangue, ele se alimenta. Aquilo dá força, aquilo dá vigor. Quando o homem pecou, Deus estabeleceu no planeta Terra, nas leis divinas, isso é lei divina. Isso é, assim como a lei da gravidade, tudo vai para o chão. Não pode ser um bebê consciente ou inconsciente, o bebezinho está aqui, se ele rolar, ele vai cair, puxa, morreu, bateu a cabeça. É lei. As leis espirituais, elas são estabelecidas. E no mundo espiritual, o sangue é vida. Como o homem pecou, ele tinha que ser redimido. E a Bíblia diz, Deus falou assim, que a única forma de ser redimida essa vida é com derramamento de sangue. E não era qualquer sangue. Então, quando Cristo derramou aquele sangue ali, ele estava nos dando capacidade, Márcio, para que a gente, no meio da nossa vida, do dia a dia, do direto, a gente olhasse e visse essas maldições que estão aí, isso fosse quebrada nas obras das minhas mãos. Poxa, você trabalha, você quer prosperar. Quando Cristo derramou, quando aqueles pregos entraram ali, foi quebrando uma maldição que Deus disse assim, olha, do sol do teu rosto tu vai comer. O paraíso era algo maravilhoso. Quando o homem pecou, ele perdeu aquele lugar de identidade maravilhosa. A terra passou a dar abrolhos, a ter problema, eles tinham que plantar, ia ser difícil colher, trabalho muito duro. Ele disse assim, do suor do teu rosto tu vais comer. Você sabe que quando aquela cruz foi colocada, aquela coroa de espinhos, Deus disse, a terra vai produzir espinhos. Quando aquele sangue ali derramou, era uma redenção, que Deus dizendo, você não vai precisar ter essa maldição de se matar, de trabalhar e nunca conseguir nada na vida. Você não vai ter essa maldição, você não tem que aceitar essa maldição de morrer de doença. Essa doença foi Deus que me deu. Não, Deus não dá doença para a gente. A doença é uma consequência dessa maldição. Eita, caramba, tu vai falando e a cabeça da gente vai passando um filme. E eu trabalho com humor, com alegria, né, a minha vida, a minha carreira foi feita em cima disso. Isso é um dom que Deus te deu. E eu sou muito agradecido e eu me arrepio só de lembrar. E eu tenho uma mania de acordar e agradecer. E final de tarde sempre eu olho e agradeço. Sempre eu olho ao redor e agradeço. Tu sabe por que tu fazes isso no final da tarde? Na viração do dia, Márcio. Deve ser um instinto? Não. Tem alguma, mas é eu vou te dizer, no... é o instinto da criação. Sabe por quê? Era na viração do dia que Deus vinha conversar com Adão e Eva. E eu vou te contar essa um negócio. viração do dia, ela mexe com a gente, porque é a essência do que fomos criados. E eu vou te contar um negócio. Eu senti a necessidade de criar um programa onde 20 anos atrás, 18 anos atrás, chamado Na Hora do Roxo. Naquela ocasião, ninguém queria fazer programa na rádio no final da tarde. Ninguém, absolutamente ninguém. Certo. Por quê? Porque era perto da Voz do Brasil. E aí, chegando próximo da Voz do Brasil, era a pior audiência que tinha na rádio.
E eu quis, porque quis, tanto é que na época queriam me dar o programa de manhã. Eu disse, não, eu quero de 5 às 7 da noite. Tava indo contra Márcio, tu tudo. tá louco? Pra que tu vai fazer? Não dá audiência. Eu quero. E eu vou te contar, e poucas pessoas sabem disso. Eu decidi fazer um programa de humor no final da tarde. Eu não sei. Eu posso dizer que Deus falou comigo. Sim. Porque eu descobri depois que no final da tarde, agora você falando a viração do dia, era o horário que mais morria gente, Olha se só. matavam, depressivas. As pessoas... Eu descobri depois lendo em algum canto. A humanidade tem sede, saudade de Deus. E nesses anos que eu fiz na Hora do Roxo, eu tinha mais gente depressiva e ansiosa me ligando, contando a história delas, pessoas que estavam ali, do que pessoas... Lógico, eu tinha um monte de gente feliz que se divertia, mas era impressionante, Arão, a quantidade de gente que me ligava. Cara, minha vida tá horrível. Pessoas que me acompanhavam no SECOM, lá fazendo tratamento de câncer, pessoas... E elas diziam, meu Deus, cara, esse horário, Márcio, é assim uma bênção para mim. E eu me sentia abençoado. Eu dizia, meu Deus, eu tentei terminar o programa várias vezes. Olha E eu só. pensava nessas pessoas. E você falou agora sobre viração. Viração. E quando dava, meu programa terminava às 7. Quando dava 10 para as 7, eu fazia uma oração. Olha só. Na Hora do Roxo. Durante quase 15 anos eu fiz isso. Quando deu 10 para as 7, de um belo dia, no dia 24 de maio, 10 para as 7, eu tenho a foto do relógio do hospital. 10 para as 7, nasce meu filho. Momento maravilhoso. E eu tinha mais motivos para agradecer, para fazer a oração naquele horário. Entendo. Perfeito. E eu descobri depois. Perfeito. Então, assim, eu queria muito bater esse papo contigo para te passar que realmente eu sinto muito Deus sempre do meu lado, sabe? Então, Márcio, nós somos espírito. O problema é que a gente E é acha muito real isso. a gente acha, as pessoas acham que a gente é só carne. Essa aqui é só onde eu habito, onde o meu espírito habita. Então, esse ser espiritual é isso que faz essa vontade do sobrenatural, de conhecer Deus, das coisas espirituais que nos atraem, dessas coisas que mexem. Você vê hoje a Hollywood com tantos filmes, com tantas coisas que mexem com as realidades sobrenaturais, né? Com o paranormal. O ser humano tem essa sede, porque nós somos seres espirituais. O espírito não morre, Márcio. Então, a gente sempre, o nosso espírito vai sempre olhar com saudade de Deus. Até o ateu, no meio do seu desespero, ele olha e diz, Deus, me ajuda. Porque ele pode ser o cara que vai negar máximo, mas na hora do pega para capar, não tem um que não olhe, que diga, Deus, eu preciso de ti. Se o senhor existe, aí o cara no orgulho, né? Se o senhor existe, eu te neguei a vida inteira. Mas se tem, faz alguma coisa por mim. Agora, durante muito tempo, e até hoje, quando eu faço algum encontro, algum evento com muita gente, ou uma pessoa conversa comigo, eu fico esgotado. Eu chego em casa, eu fico esgotado. Eu tomo um banho e eu rezo, e eu fico me perguntando sempre, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou cansado. Quando termina o show, que eu fazia show no teatro, eu voltava para casa, o outro dia eu dormia praticamente o dia inteiro. E aí depois eu pegava a luz ali do sol, fazia minhas orações, eu recuperava. Eu fico imaginando o que passa contigo, que praticamente é diário a quantidade de pessoas que te procuram, obviamente, para buscar uma solução. Como é que tu recupera essa bateria aí? Eu quero aprender, Arão. Então, a gente tem que ter... A gente é espírito, alma e corpo, né? E a Bíblia diz assim, ó, o teu espírito ele tem que estar cuidado e irrepreensível, a tua alma, que é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, aonde eu acumulo as coisas, igual aquela pessoa tóxica que chegou, que me ofendeu, que me cortou no trânsito, aquela raiva que uma pessoa no grupo da família te expôs ou não foi, essas coisas guardam na nossa alma, né?
E a nossa alma ela precisa estar sendo limpa, desintoxicada diariamente. As pessoas tomam banho, limpam o corpo, mas elas não limpam, elas não fazem uma higiene mental. Pô, hoje o cara me ofendeu, hoje eu, de novo atrasou meu salário, com conta para pagar, com isso, aquilo, outro, e mulher pedindo isso, aquilo. Filho, e se você não faz essa higiene mental, você só acumula lixo na mente. Né? E o corpo, você vai envelhecendo. Depois de 22 anos, todo mundo já fica velho. É verdade. E aí o corpo vai sentindo. Então, você vai ter que ter criar uma estrutura para você continuar a viver. Então, e que saída eu faço? O que tu faz? O que eu faço? Tu toma um banho de sal grosso? Banho de sal grosso. Olha só, eu trabalho muito... Ei, a pergunta que o Márcio faz, olha a leseira pro pastor. O sal grosso que o sal grosso que eu tomo é aquele que vai na picanha, assim, olha. Esse é o único sal grosso. Momento leseira. Tá, mas o que tu faz? Tu medita, tu faz oração, tu faz academia? Eu faço todas as manhãs. Pra recuperar isso. Pelas manhãs, a primeira coisa que eu faço é o tempo de orar, de buscar a Deus. Porque você dormiu a noite inteira, ali a gente amanhece. A primeira coisa que muitas pessoas fazem, pega o celular para ver as más notícias. Isso é terrível para sua mente. É verdade. Isso é terrível. Então, tenha um tempo com Deus. Eu saio muito rápido, acorda mais cedo. Não, trabalho, acorda mais, sai mais do celular da noite. Então, se você não consegue de manhã, toma um cafezinho para despertar. Eu tenho uma rotina de exercícios físicos 3 vezes por semana, faço exercício e uma dieta equilibrada. Eu não faço dieta, mas eu tento comer o mais saudável possível. Eu não tomo refrigerante há mais de 20 anos. Doce, a gente vai pegando um pouquinho aqui, come de tudo um pouco. Essa é uma coisa que a gente faz. E aí a gente consegue ter o fôlego do dia a dia, né? A gente faz uma coisa aqui que eu vou falar aqui. Mas aí que eu estou querendo aprender. Não, mas muita gente não vai entender que a gente faz muito, né? A gente é evangélico, que crê em dons do Espírito Santo, a gente ora em línguas muito, que é uma forma de você se... Um celular, ele gasta bateria. E todo dia você tem que carregar ele, né? Quando eu oro no Espírito, eu me recarrego. Eu retomo minhas energias espirituais, força para enfrentar problemas, para ouvir pessoas que trazem suas mais diferentes demandas. Você imagina que o pastor, ele é como um médico, que a igreja é um grande hospital, onde as pessoas chegam, é problema de posse, é problema com filho, é problema com droga. É isso que eu estou te perguntando. Porque tu volta para casa carregado, como diz o outro. Aí você precisa se refestelar de alguma maneira, né? Então, é um preparo diário que o pastor precisa ter. Pastor, desculpa, assim, mas o pastor fica... como é que eu... Fica puto, vamos dizer assim. Fica em algum momento o pastor fica puto. Muito fica chateado. Muito Desculpa. chateado. Lembrei aqui. Porque é assim, mano. Fica com muita raiva, desculpa. Muita raiva. A gente passa muitos desafios. Mas o que a gente tem um inimigo. Márcio, a gente tem um O pastor diz, eu não vou quebrar, não, a gente tem um inimigo chamado Satanás. A gente vai fazer as coisas para Deus. Olha só, mas, por exemplo... Ele pega na fraqueza. Vai em fraquezas ou em situações. Vou te dizer só uma situação. Por que Satanás bate muito com questão de dinheiro nas igrejas? Eu vou te dizer. Pastor é ladrão, isso, aquilo, outro. Dá de doar. Fala disso. Vou falar. O que acontece, Márcio? Por que existe tanta corrupção? Quando um cara é honesto, você é empresário, você é empreendedor, vai entender perfeitamente o que eu quero te dizer. Quando você quer fazer tudo certinho, o próprio sistema que a nossa nação vive, muitas nações, é tudo errado. Ou você dá propina, ou você engana aqui, você faz isso, aquilo, tal. Tudo flui. Quando você faz tudo errado no mundo financeiro, tudo dá 1000 maravilhas, você pega o dinheiro, tudo funciona. Quando você quer trabalhar com integridade, com idoneidade, pensa, não, eu vou ser um cara certo, eu vou fazer as coisas honestas, tu tem muito empecilhos. Então, um dinheiro mal usado da corrupção, dos governos, do tráfico, tudo isso financia uma rede de muitas coisas ruins. É verdade. O dinheiro honesto vai para tua casa, vai para tua família, vai para uma instituição que você ajuda, vai angariar fundos para você, você vai mandar o filho para fora para estudar, para fazer isso, você constrói bens próprios seus. Mas um dinheiro corrupto,
ele vai para o mundo do crime muitas vezes, ele vai financiar os bordéis da vida, as drogas da vida. Então, o nosso inimigo da humanidade, ele tem muito interesse de que dinheiro que poderia ser financiado em coisas muito boas, ele fique na mão de gente ruim, porque o ruim patrocina o ruim e a expansão desse ruim. Então, quando eu faço as coisas certas, quando eu aplico o dinheiro no lugar certo, e as igrejas, você sabe que as igrejas são instituições. Nossa igreja aqui, por exemplo, nós trabalhamos diretamente ajudando 6 orfanatos com proteínas. Porque a pessoa vai, que orfanato, essas crianças aqui sem nada e tal, aí manda arroz, feijão, isso, aquilo, outro. Mas as pessoas não dão carne, não dão proteína para esses lugares. Esse trabalho social, isso aí é notório. Todo mundo sabe que a igreja se preocupa com o próximo. E, aliás, a igreja chega... sem dinheiro, Márcio. E a igreja chega, aliás, muitas vezes em lugares que o Estado não chega. O Estado que eu falo, não estou falando do Estado, da gente no sentido, falando do sistema, onde ele não chega. Inclusive, o sistema muitas vezes não chega dentro de uma penitenciária e a igreja chega. A igreja chega. Mas o que te deixa chateado, então, talvez, é essa ideia de que o pastor pega esse dinheiro e desvia. Te deixa chateado. Isso, chateia. E a gente aprende a lidar com isso. Porque a gente sabe que... Porque tem que aprender, né? Porque tu vai... A gente sabe quem está lidando por trás. Mas é assim também, Márcio. Eu sei que eu não sou isso. Então, eu não vou me mover pela sua opinião. Se eu te chamar, olha, tu é um filho da coisa. Da coisa. Aí tu te levanta e tu vem, não, eu vou lá e tal. Aí, por que você se ofendeu, Márcio? Sua mãe é... A mamãe dizia isso pra mim. Sua mãe não é. E por que tu te ofende? A mamãe dizia assim, meu filho, se te chamarem de filho de alguma coisa desse aí, eu não sou. Ó, eu tô mexendo no celular aqui porque eu tô querendo lembrar de um livro que eu li que é justamente falando sobre... Tá aqui. Eu li esse livro. Não te assusta com o nome, tu deve saber. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Sim. Eu li esse livro aqui. Eu sei. Eu li esse livro. Eu comprei esse livro, minha esposa perdeu. Nessa última viagem eu disse, cadê o livro, eu já meu li amor? ele 2 vezes. Eu disse, eu comprei. E nós não achamos na sacola da livraria. Cara, esse livro, ele me deu um outro sentido para a vida. De entender sobre os meus medos. Mais esperto que o diabo, na realidade, ele fala que o diabo pode estar dentro de você, mas não é o diabo figura. Sim. É teus medos, né? Certo. E ele fala justamente disso, Arão. De ele te pegar naquele momento. Exato. De ele te pegar na fraqueza, sabe? De ter medo de um dos maiores medos, que é o comum para todos. Dentre alguns, é o medo de ficar pobre, o medo de morrer de fome, e tem um que é igual para todos, que é o medo da morte. Isso. E aí eu chego nessa outra parte contigo aqui, porque eu tive uma fase da minha vida que eu ficava imaginando, calculando como é que eu ia morrer. Meu Deus. Porque é o medo. Você acaba deixando o esperto do diabo te dominar. Isso. Né? Como é, cara? Como é que eu li um pouco, já eu tenho um histórico de ter estudado num colégio adventista, então eu tenho algum fundamento. Certo. Mas eu queria que você falasse nesse momento, que eu sei que tem gente que está com medo de morrer. Ajuda eles. Bem, gente, o medo ele é algo sempre externo, que tenta entrar em você. A Bíblia diz assim, o apóstolo São Paulo, ele diz assim, Deus não deu a você um espírito de medo, mas ele deu a você um espírito de poder, força, de uma mente sã. Então, esse medo que você pode estar passando ou vivenciando, ele se alimenta de alguma maneira. E eu preciso examinar por que é que eu sinto esse medo, qual é a fonte disso. Aí, como psicanalista, eu vou dizer assim, me conta a tua história, me fale sobre sua infância, me fale sobre... porque a família, né, a nossa origem, ela é muito importante, porque
da onde a gente veio, nós podemos ter muitas informações de quem nós somos, inclusive dos medos que nós temos, os traumas que nós vivenciamos. Então, a base desse medo pode ser um trauma que você vivenciou, que você ficou, um pai que morreu, uma mãe que deixou lá, uma tia muito próxima. Tem uma razão, algo que você presenciou. Eu preciso descobrir primeiro qual é a... Por que eu tenho tanto medo dentro de mim, meu Deus? Porque isso não, eu não nasço com isso. Ele é sempre algo externo que eu posso acumular dentro de mim. Então, eu preciso saber qual é a base. Eu preciso ter uma conversa comigo mesmo, que muitas vezes a gente não conversa com a gente. Então, se eu não sei, eu vou buscar alguém que me criou, vou atrás com uma mãe, com uma tia, um irmão mais velho. Mano, mãe, aconteceu alguma coisa na minha vida que gerou medo, eu tive alguma perda muito grande. Muitas vezes as pessoas perdem pai na infância, perdem parente muito próximo. Às vezes a família era rica e fica um pobre do dia para a noite. Às vezes um parente muito chegado morre com câncer, uma tragédia. Então, tudo isso vai ser um cumulativo ali, que quando a gente faz aquilo que a gente chama na psicologia, né, que a gente vai fazer ali uma anamnese do paciente, você vai descobrir a fonte daquele medo. Depois que eu entro nessa fonte, eu vou fazer um outro trabalho aqui. Eu não sou mais aquela criança que perdeu o pai, eu tenho tanto medo de ficar só, eu preciso de tanta segurança. Às vezes, muitas mulheres, elas se atracam no marido, que o marido que sufoca, tem medo de morrer aquele homem, que é a fonte de vida, de sustento da família, dos filhos, e ela é sufocante. E o marido diz, eu não vou morrer, eu estou bem, está tudo bem, a gente está... Não, mas... Aí, quando a gente vai ver, aquela mulher, o pai dela foi embora, ela tinha 6, 7 anos de idade, ela sofreu muita privação, viu muita mãe chorar, ela tem um histórico ali. Então, os nossos históricos de vida, eles são os maiores indicadores que vão mostrar aonde estão as nossas fontes. Às vezes, na adolescência mesmo acontece, até na vida adulta mesmo. Você tem 20 anos, 25, acontece uma tragédia, você está com 50 anos, pode estar debaixo de medos, de perdas violentas. Essa pandemia agora mesmo, o que a gente está mais tratando hoje? Nós estamos... O número de pessoas enlutadas, especialmente na cidade de Manaus, nós fomos vergonha mundial. Os governos locais não tomaram as devidas providências que deveriam ser tomadas a respeito da população. E nós fomos vexame para o planeta Terra. O planeta Terra viu a desgraça que a nossa cidade foi visitada pelo descaso do poder público. Agora, quais os resultados disso? Os resultados estão aí. Nós estamos com uma população extremamente ansiosa, uma população extremamente... enlutada ainda, a gente lida com pessoas enlutadas, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam gente que era a fonte de renda única e principal dessas famílias. E ficou esse medo. E aí então você acha que... o medo agrega ali. Agora, o que vai vir a partir dali, os meus próximos relacionamentos, as minhas próximas situações, se eu não me trabalhar, se eu não descobrir qual é a origem daquilo, eu vou bolar, eu vou para a sepultura e com aquilo grudado em mim. Orão, mas antes da pessoa procurar um remédio, logicamente que ela deve procurar Deus. Em oração. Com certeza. Uma igreja, alguém. Qual é o processo? Olha só. Essa pessoa que está lá naquela... O medo já dominou. Dominou. Olha só, o medo vem diretamente do inimigo da nossa alma. Então, se eu não consigo vencer, busque uma ajuda, busque uma igreja, vem visitar a gente trabalha muito com isso, porque a gente trabalha muito com a questão da saúde mental, né? O medo está ligado à questão da saúde mental e emocional. Eu preciso de Deus. Quando o Espírito de Deus ele está morando em nós, a gente se abre para esse lado espiritual, porque às vezes o cara só foca no trabalho, só foca no estudo, só foca na ciência. Ei, meu amigo, nós somos espirituais, a espiritualidade está em alta em tudo. Hoje, em qualquer sociedade moderna, educada, sabe que a espiritualidade do ser humano ela não pode estar alheia à parte do meu desenvolvimento profissional, familiar, educacional até a espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando de você olhar para você, saber que você, buscar além de ti, tem o transcendental. Eu não sou só daqui, nós não somos, por isso que eu disse, eu não sou criacionista, né? Eu não sou, digo, revolucionista, né? Eu não vim de um macaco.
Essa teoria, ela é muito furada. Eu tenho que ser... Olha, eu vou te dizer uma coisa para você, para quem quiser me ouvir, senta e te escuta. O cara tem que ser muito crente, tem que ter muita fé para ser um evolucionista. Eu não tenho fé para ser evolucionista, porque as conclusões das várias teorias dentro do evolucionismo que existe, eu estou vendo essa coisa aqui, você veio do Big Bang, que estourou, que foi isso, e gerou o ser humano um negócio perfeito. Você tem que ter muita fé que uma partícula que explodiu não sei lá onde, criou esse planeta maravilhoso. O cara tem que ter fé. Eu não tenho fé para isso. É mais fácil acreditar que tem um ser superior, um designer inteligente que projetou tudo isso. Aí faz sentido. Não, aí quando não tem mais explicação, o cara, não, é que antes os extraterrestres, com uma mente mais evoluída... Mas o cara tem que ter... Não é uma pessoa de fé para acreditar no negócio desse? O cara, ele tem mais fé do que qualquer pessoa para acreditar nessas prosopopeias. Olha só, eu quero mostrar o Instagram aqui do Arão Amazonas para você segui-lo. Está ali, Arão Amazonas, pedagogo, teólogo, psicanalista, especialista em terapia familiar sistêmica, tem mestrado em terapia familiar e aconselhamento, doutorado pela FCU, lá nos Estados Unidos. Meu Deus, Arão, que legal saber. Segue ele aí, Richard. Ali, ó, pronto, a gente segue na hora para ver as pessoas... Terapia familiar é algo que não é só, como alguns pensam, meu casamento está sendo acabado, está sendo destruído, vou fazer terapia familiar. Não é só isso, né, Arão? Vai já explicar para a gente. Com certeza não. Olha só, o Instagram do Arão, ali ele mostra o ser humano, o pastor no seu dia a dia, o apóstolo no seu dia a dia. Como é o nome da tua esposa? Esther Amazonas. Esther Amazonas. Não é nome artístico, né? Não é. Ei, olha ali, com uma cobra ali, Arão. Rapaz, a gente... Não, eu não chego perto. Nem isso? que me... A gente Nem me pagando. Era para fazer um post, era para fazer uma foto, e aí tava uma cobra. Esse Instagram eu posto o meu dia a dia, quem eu sou. Lógico. Eu não boto, e as pessoas têm curiosidade Essa disso. é a minha filha aí com... Os filhos seguram ali. Aí a minha esposa, filma. não, mas a minha esposa, ó, pegando na cabeça ali, tranquila. Não, eu falando. Não. Quem levou essa cobra para ti? Foi um biólogo, um amigo nosso, Gabriel, doutor Gabriel. Ele trabalha no INPA e essa é uma cobra credenciada, tudo certinho. Uma cobra funcionária pública. E é dele, né? E aí ele disse que até o condomínio, lá o doutor Gabriel fala que o condomínio já tentaram tirar ele do condomínio, né? Mas ele... Porque ele tem vários animais. Ele tem animais. E as pessoas morrem de medo dessa cobra, né? Aí a minha filha trouxe, pai, eu tenho uma surpresa para você. Aí trouxe essa cobra e disse, eu nem acredito, né? Cara, eu morro de medo. Olha, ele deve ser o biólogo. Ele é o biólogo. Pra ficar rindo dos outros ali. Olha aí, estão tudo com medinho. Ele tava no Instagram e vocês apanhando ali, com medo. Exatamente. Minha esposa, tranquila, pegou a cobra ali, tranquila. Nossa, e ali embaixo, ali as fotos ali, Richard, mostra pra gente. Isso. É da igreja. Da igreja. O Mi Centro-Sul é uma igreja bem moderna, né? A gente tem bastante tecnologia ali, porque a gente está nesse mundo tecnológico. Embora a gente esteja, parte da nossa estrutura ali, a gente evoca a Belle Époque, né? Que isso é dentro, né? A área Olha que do bonito. auditório. Eu fiquei curioso. Passa para fazer uma visita com a gente. Eu vou lá, vou combinar um horário. Isso, a gente vai te receber com muito carinho. Olha que legal. É grande. Nós hoje temos mais de 4.000 pessoas que fazem parte dessa igreja nos mais diferentes cultos. Então vamos lembrar, tem aquela lá da Ponta Negra. Aquela da Ponta Negra. Tem a da Praça 14. Aquela tem mais de 40.000 pessoas ali, 50.000 pessoas que estão ligadas ali, fazem parte. E aí tem tá saindo uma grande na Praça 14 ali, estava em reforma, estão construindo. É essa. É essa aqui. É essa aqui. Aí tem lá na Zona Leste? Tem na Zona Leste, o Mi Zona Leste e o Mi Zona Norte. Entendeu? Então, são igrejas ligadas ao Mir Ponta Negra do apóstolo Render Terra Nova. O senhor falou agora há pouco aí a respeito de que é uma igreja que usa muitas tecnologias. Olha, eu estou vendo ali, né? Isso... Obrigado, Richard. É uma forma de você falar com um jovem de uma linguagem mais acessível? Olha só, hoje o aproxima mundo... hoje você transicionou do como você falou, para o digital, do tradicional para o digital. Isso, então,
A igreja também está assim. Hoje, a pandemia, milhares de pessoas ficaram isoladas em casa. Então, durante a pandemia, os cultos live, as pessoas assistiam. Ai, que legal. Então, hoje, eu posso ter um auditório desse aqui posso ter num auditório 800 pessoas assistindo e 800 pessoas assistindo em casa. Então Há uma interação, tem toda uma interação E aí, tecnológica. o apóstolo, por exemplo, a pessoa está ali em casa, ela pode ter uma oração pelo WhatsApp contigo, é isso? Não. Dá para fazer isso ou não? Não, elas estão assistindo o culto, estão ali naquele culto live. E o que elas fazem? Elas, igual uma interação aqui. Não, Se for beleza, ouvir, aí elas ok. vão conversando, elas mandam oração. E eu tenho pessoas que ficam lá na hora respondendo as perguntas delas, é no automático. E no dia a dia, tem gente que usa a tecnologia, por exemplo, para... pastor, estou com uma dúvida aqui. O tempo inteiro. Tudo. Nossa, imagina isso o dia inteiro. inteiro. Então, e, aliás, não tem hora, né? Não tem hora. Meia-noite, olha, então, eu estou aqui com uma briga com a minha esposa. Então você vai fazer o seguinte, meu amigo, você vai esperar para amanhã de manhã que eu converso com você que eu tenho que ter saúde mental e emocional. Tá vendo? Então, olha Tá só, vendo? uma dica aqui, 11 horas eu já desligo o celular, já não respondo mais. Porque o pastor tem que ter um horário para a tem que ter família. horário para a família. Olha que legal, também estão no YouTube, Mir Centro-Sul, e ali são trechos do culto, é isso? Da sua... Exatamente, são ministrações aí. Olha que legal, tem ali os... pastor, bem sacado aí, bem legal. Bem atual, bem visivelmente um design bem trabalhado. Você tem que ir lá, colorido. rapaz. Você que está nos assistindo, ir lá, é bem interessante. É uma igreja bem moderna. Embora a estrutura básica de entrada, a gente evoca a Belle Époque. Entendeu? Acho que você viu umas fotos ali, você vai ver a estrutura eu ia inteira. perguntar por que vocês estavam ali com aquelas roupas antigas ali. Deixa eu mostrar aqui, baixa só um pouquinho aqui. Volta ali. Aqui nós ganhamos um prêmio semana retrasada da Prefeitura de Manaus como uma das instituições que fez um grande trabalho junto à pandemia às famílias. Que legal. Levando serviços prestados ao povo do Amazonas pelo Mir Centro-Sul, reconhecido pela Prefeitura de Manaus. Isso demonstra seriedade e demonstra também, e graças a Deus o senhor já tem estrutura para saber que quando lhe chama, estão desviando dinheiro, demonstra que não está desviando dinheiro, que o trabalho está sendo feito. As pessoas esquecem que as igrejas, nós somos associação, né? E o pastor não administra dinheiro, tem um corpo administrativo financeiro, tem diretorias, não é assim, né? Então as pessoas têm muita ideia errada sobre essas gestões. Antes de a gente terminar, eu não posso deixar de tocar num assunto que eu acho que hoje é uma dificuldade para muitos pais. Você falou rapidamente dessa nova geração que está aí acelerada, com muita informação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos filhos hoje que têm mais problemas, estão trazendo mais problemas para casa do que nós ali quando éramos criados. Exatamente. Eu lá no interior, na rua, brincando, que todo mundo se conhecia, inclusive a professora chegava para contar de tarde para a mamãe o que eu aprontei de manhã com ela. Né? Nós tínhamos uma infância sem menos... Uma infância raiz, né? E ali mais saudável até. Era saudável. Sabe por quê? Saudável. Sabe a bolinha de gude? Eu ficava jogando na rua. Sei. E às vezes ela caía dentro de uma poça d'água, não tinha como limpar. Tu jogava cangapé? Qual era o cangapé? Aquele que é um cabo de madeira com um prego que joga no chão e vai marcando o chão. Não, esse daí não. O meu era, eu jogava bola com aquelas bolas dentro de leite, que a gente chutava para um lado e ela ia para o outro. Mas tinha meu nome, que a bicha era de plástico, eu botava o nome de caneta, né? Não vai ter, eu não vou jogar não? Então a bola é minha. A gente jogava uma bola dessa e tinha uma vizinha que caía no terreno dela, a gente chamava ela de Rainha Louca, porque ela furava a bola e jogava. E nós tínhamos muita saúde, porque a bolinha de gude caía na lama e eu pegava e limpava na boca. E limpava, porque eu não podia sujar minha camisa, senão a mamãe me dava uns cascudos. Rapaz, eu era mole, eu ia jogar com aquilo, doía que só meu dedo. Rapaz, eu não aguentava. E quando perdia, que dava sardinha, Isso, dava perdia. Sardinha. Muito O teu trabalho hoje, como terapeuta familiar, é mais com problemas de casal ou com problema de educar filhos hoje? Procura, aliás. Olha só, você viu ali terapeuta familiar sistêmico, né? O que quer dizer isso aí? Tudo na nossa vida é sistêmico. Uma coisa não está dissociada da outra. Então, por exemplo, quando eu tenho um adolescente rebelde, uma criança rebelde, eu tenho que... Essa criança está ligada aos pais.
ao casamento desses pais, a como ela vive. Então, uma coisa está ligada à outra. Por que essa esposa está ignorando esse homem? Por que esse homem está tratando mal essa esposa? Uma coisa está ligada à outra. Então, quando eu vou atender esse jovem, esse adolescente, eu tenho que saber o que é que ele está ligado, né? Às vezes, isso aqui é o ovelha negra, o bode da família. Todo mundo é perfeito, ele que estraga tudo. Aí vamos lá ver o bode. Quando você ouve o bode, você vai ver que aquele bode, na realidade, ele é aquela pessoa que muitas vezes é o que carrega aquilo que a família esconde e que ele não consegue esconder. A minha família é perfeita, e não é. Às vezes a perfeição ele é a quebra daquilo que ele vê de tudo de errado, né? Então, às vezes há muitas imperfeições e quando a gente vai corrigir, vai trabalhar para estabilizar essa família, às vezes os terapeutas até dizem assim, olha, fulano se ajeitou, mas aí o outro piorou. Aí a gente diz assim, o bode rodou, né? Por que roda o bode? Porque às vezes você pensa que está ajeitando um, e aí ajeitou, mas vai pular para o outro problema. Às vezes tem sempre alguém na família que traz as demandas da família. Não existem famílias perfeitas. Eu como terapeuta, eu costumo muito dizer isso. Não existem famílias perfeitas, existem famílias abençoadas. Famílias que trabalham para se tornar ordeiras. E tem um trecho bem interessante da Bíblia que diz assim, que o homem que teme a Deus e segue a instrução, ele vai viver feliz e a sua família vai ser uma bênção para ele. Então, esses processos que nós trabalhamos dessa conquista da felicidade que as famílias podem ter. Não vai ser perfeita, porque a gente vive num mundo imperfeito, mas é possível você ter uma família abençoada. Meu irmão, eu quero te dizer assim, muito obrigado. A gratidão de ter tido esse papo contigo. Eu já esperava há muito tempo falar sobre dessa forma como a gente conversou hoje. Certo. E mais uma vez, eu fico impressionado com a sensação de que você passa uma tranquilidade e a gente já se conhece há muito mesmo. tempo. Não é verdade? Talvez a gente se encontra caminhando para o mesmo caminho, que é o lado do bem, né? Eu já te conhecia, que tu é famoso aí das mídias. do tu trabalho. Me conhecer. E eu quero dizer que esse papo vai ajudar muita gente, vai chegar no coração de muitas pessoas. Lembrando que o Arão Amazonas é do Ministério Internacional da Restauração, como nós colocamos aqui várias vezes, e eu vou pedir para o Richard também colocar na descrição do vídeo a respeito da igreja, se você quiser saber mais. Eu quis trazer ele aqui nesse momento em 2022, que antecede a Páscoa, e eu quero dizer do fundo do coração como é bom que o mundo ainda tem você, pessoas do bem, porque é uma forma de eu voltar, de eu continuar, talvez, acreditando que ainda dá jeito, ainda tem jeito. Temos sabe? jeito. A humanidade está doente. Muito. E acredito que esse remédio é Jesus, é Deus, isso daí eu sempre tive certeza. Mas que nós devemos continuar fazendo nossa parte. De buscar ajudar o próximo. Você ajudou muita gente hoje aqui, eu tenho certeza. Tem pessoas ouvindo a gente, assistindo a gente, e Deus vai nos ajudar a chegar nos mais distantes lugares, como eu ouvi hoje pela manhã, um amigo que trabalha com alegria me contar que estava triste. Isso me dói muito. Eu vou dedicar esse videocast, podcast a ele, que assim como os outros, aparentemente estão felizes, mas assim como o mundo, aparentemente como a rede social, que 70%, como nós aprendemos hoje, é fake, talvez você está sorrindo aí só para uma foto. Muita dor. Mas está com só muita para uma dor. foto. Exatamente. Eu quero te agradecer, obrigado pelo convite também. E essa semana, que é a semana da Páscoa, sexta, sábado e domingo, aqui no Mir Centro-Sul, aqui na Praça 14, depois da Lupiano, essa igreja grande, bonita que está já à esquerda. Nós vamos estar num musical Até Que Ele Venha, né? Um musical lindo, muito bem trabalhado, um espetáculo. E aí, é convite para a cidade, para as famílias, lugar super confortável, com ar-condicionado, uma coisa de primeira. Vale a pena ir assistir esse musical Até Que Ele Venha, falando do real sentido da Páscoa.
não é coelhinho, que não é ovo da Páscoa. Essas coisas são até bonitinhas, mas elas nos tiram desse sentido, dessa quebra, dessas maldições que perturbam as famílias. E vale a pena conferir. Sexta-feira, 19h30. Aí, ó, celebração de Páscoa, 15, 16, 17 de abril. Às 19h30. Musical até que ele venha, a morte e a ressurreição de Jesus. Exatamente. Shalom! Shalom para você que estava conosco aqui. Deus abençoe todos vocês. Ah, peraí! O Arão tem um podcast. Como é o nome do podcast? Arão Amazonas, podcast Arão Amazonas. Está no Spotify também? Está no Spotify, em todas Aqui. as várias... A cabra rápido, bom, esse menino. Tá na benção, tá na benção. Tá no é Shalom. assim que fala? Tá na benção? Tá na benção, tá no Shalom. de Olha Deus. ali, Arão e Esté Amazonas, tá no Spotify, a gente também tá aqui no Spotify, se você acompanha a gente, tá aqui no carro, na academia, ouvindo a gente, já corre aqui para o Arão Amazonas. E tá aí, olha, Esté Cristo Amazonas. quebra as maldições. Se você tá, rapaz, eu não tô conseguindo prosperar, tô num casamento quebrado, tô com muitos problemas com filhos. Ouça esse podcast sobre a quebra das maldições, você vai entender o que é realmente Páscoa, que é muito mais que coelho, que ovo, que se fala aí. Bem interessante. Ó, eu não sei se é redundante eu falar Deus te ilumine sempre. Não, eu preciso, nós precisamos que Deus te ilumine também nesse lugar, prospere Amém. esse lugar. Eu só quero poder chegar com as curiosidades que eu tenho no coração das pessoas que me conhecem pelo humor, mas eu quero que elas entendam, e elas precisam me conhecer, que eu faço tudo com o maior carinho para comunicar você do outro lado, para levar para você do outro lado, talvez as minhas dúvidas e as minhas curiosidades que você talvez não teria coragem de perguntar, e eu com o meu jeitinho de humor, eu vou e pergunto, e dizer mais uma vez um grande abraço a toda a família do Mir. Me Centro-Sul. Shalom para todo mundo. Esse foi mais um Lezeira Podcast e até o próximo. Shalom. Se Deus quiser. Shalom!